Então, a questão que eu quero levantar para vocês é o seguinte, tá? É uma pergunta e eu quero que vocês respondam com sinceridade, se acertou, se errou. Não, a questão não é essa, a questão é a gente ir interagindo um pouco na live também, tá? Vocês já devem ter ouvido muitas pessoas ensinando que o anticristo será o Messias que os judeus estão esperando. Eu quero fazer essa pergunta para vocês. Quem crê que o anticristo ele é o Messias que os judeus esperam? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto agora. Por que eu digo isso? Porque se o anticristo for o Messias que os judeus esperam, então ele não pode ser brasileiro, ele não pode ser presidente dos Estados Unidos. Se o anticristo ele for o Messias esperado pelos judeus, ele não pode ser o presidente da França, ele não pode ser o Papa, tá? Ele não pode ser muitos desses personagens anteriores que a gente listou. E eu faço essa pergunta para vocês. Você crê que o anticristo ele é o Messias esperado pelos judeus? Eu vou dizer para vocês, em primeiro lugar, a minha visão, eu não creio, tá? Mas eu respeito quem crê assim, mas eu quero falar sobre aquilo que eu vejo nas escrituras. Já que hoje é um dia de estudo das escrituras, vamos analisar alguns textos. Eu separei aqui 2 textos para vocês. Existem 2 argumentos principais que são usados para falar que o anticristo que a gente crê, ele vai ser aceitado pelos judeus como seu Messias. Então, muitas pessoas têm seguido esse viés escatológico, que os judeus vão aceitar ele como seu Messias, mas que ele vai se rebelar e que ele, na verdade, vai se manifestar como sendo o anticristo, e não o Cristo esperado pelos judeus. Particularmente, irmãos, eu discordo dessa visão, mas quem crê assim vai usar 2 argumentos. O primeiro deles é que o anticristo, ele vem do povo judeu. Ele vem mais especificamente da tribo de Dan. Quem já ouviu isso? Né? Porque lá quando Jacó, ele abençoa seus 12 filhos, ele impõe as mãos sobre os filhos e ele abençoa, Jacó ele vai dizer assim, ó, que Dan seria a serpente à beira do caminho, e que Dan seria como uma serpente que pisaria o calcanhar dos cavalos e das pessoas. Então muitas pessoas olham e dizem, ó, tá vendo? Dos 12, Dan, ele é serpente. Dan, ele é aquele que tipifica a descendência da serpente e é dele que vem o anticristo. Então, o anticristo virá da tribo de Dan. Eu já ouvi muitas pessoas ensinando assim. Então, as pessoas vão dizer, ó, tá vendo? O anticristo, ele é judeu, porque ele vem da tribo de Dan, ele vai ser o Messias e pronto. Bom, primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que para quem crê assim, a própria profecia lá no livro de Gênesis, falando de Dan, ela já quebra essa ideia desde o princípio. Por quê? Porque nenhum judeu aceitaria um Messias da tribo de Dan. Como assim, Tiago? Talvez você vai se perguntar, como que o judeu não aceitaria um israelita da tribo de Dan como seu Messias? Simples. Porque todas as demais profecias, elas vão dizer que o Messias, o ungido, que eles esperam como um rei, como um líder político também, e não só religioso, ele tem que vir da tribo de Judá. As profecias acerca do Cristo diz que ele seria da tribo de Judá. E olha só que interessante, o próprio Jacó, na hora de abençoar, que proferem palavras de bênçãos sobre o seu filho, palavras de maldição, ele fala que Dan, ele era serpente, é o mesmo Jacó que vai botar as mãos sobre Judá e vai dizer, olha, você vai ser um leãozinho à beira do caminho e o cetro nunca se apartará de você e as nações virão a ti. Então perceba que o mesmo Jacó que está dizendo que Dan era a serpente à beira do caminho, ele está dizendo que era sobre Judá que repousaria o cetro eternamente. Então, perceberam? Olha, eu até destaquei aqui uma arte para depois vocês olharem. Quando vocês olham para as 12 tribos, elas eram tipificadas cada uma por uma das figuras. E vocês vão ver que Dan é simbolizado por uma serpente e Judá é simbolizado por um leão. Por quê? Porque quando Jacó abençoa seus filhos, ele vai dizer que Judá seria leãozinho, filho de leão,
e que o cetro não se afastaria de Judá, e nem o bastão sairá de entre os seus pais, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Perceberam a profecia messiânica dizendo que o Cristo ele vem de Judá e que é ele que vai ter o cetro de poder e que vai reinar sobre todas as nações, sobre todos os povos? Então, esse próprio texto ele anula a ideia de que o anticristo ou que os judeus esperam um Messias da tribo de Dan. Quem interpreta isso, interpreta deixando de lado todos os outros textos da Bíblia. Então, para quem usa essa interpretação, dizendo, o anticristo vem da tribo de Dan, ele vai ser um judeu da tribo de Dan. Irmãos, o próprio texto, não precisa nem percorrer as escrituras, o próprio texto, ele anula essa ideia. Nenhum judeu aceitaria um Messias que não fosse da tribo de Judá, que não fosse da linhagem de Davi. Tanto que quando vocês olham para Mateus, quando você olha para Lucas, quando você olha, se eu não me engano, acho que é Marcos, que tem a genealogia também, esses personagens que têm a genealogia acerca de Cristo, eles vão mostrar a genealogia a partir de José e a partir de Maria, mostrando que eles são descendentes de Davi, tá? Da tribo de Judá, para mostrar que Cristo cumpriu a profecia. Então, por aí, vocês já eliminam essa possibilidade de um anticristo da tribo de Dan. Tá? Agora, se não bastasse isso, existem outras pessoas que vão dizer, tá, tudo bem, eu até entendo isso, mas aí pessoas vão dizer, não, o anticristo, ele será o Messias judeu, por quê? Porque tem aquele outro texto aqui embaixo, até vou destacar para vocês, aonde Jesus diz, eu vim e vocês não me receberam, mas outro virá no seu próprio nome e vocês o receberão. Irmãos, se vocês pararem para olhar, o contexto desse texto, vocês vão perceber que Jesus em nenhum momento aqui fala sobre um personagem escatológico, dizendo que o anticristo, ele viria no seu nome e as pessoas o receberiam como um Messias. Não existe, para vocês terem uma ideia, existe uma regra na exegese que você precisa de 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 textos que fundamentem para poder fundamentar uma doutrina. E ainda isso é só o mínimo, o inicial. E vocês só têm apenas um texto. A partir desse texto, que não é nem direto, nem claro, ele é interpretativo, não se pode criar uma doutrina afirmando, tá vendo? Jesus falou que aqui é o anticristo. Ele vai ser o próximo Messias que os judeus estão esperando. Tá? Então não existe essa interpretação. Só queria abordar isso com vocês para vocês entenderem um pouquinho, tá? Então, ao meu ver, eu não vejo fundamento ou base bíblica para defender que o anticristo será o personagem que os judeus hoje aguardam como seu Messias, tá? Não vejo isso. Até porque João, ao falar do anticristo, ele vai dizer que o anticristo, ele nega Cristo e ele nega o filho, né? E ele nega o pai. Ele nega o pai. E ele nega que o Cristo veio em carne. Bom, se o Messias judeu ele é o Cristo vindo em carne, ele vai ter que se negar a si mesmo e ele vai ter que negar o pai. Como é que o Messias judeu vai negar o pai? Como é que um judeu aceitaria um Messias que nega o pai? Tá? Então, eu não consigo ver dessa forma, tá? Respeito quem pensa assim, mas eu não vejo base bíblica que sustente essa ideia.